Livro de Ruth, capítulo 4, versículos 13 a 22. Todos já acharam? Vamos fazer a leitura. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesta manhã nós te louvamos e te engrandecemos e queremos, Senhor, devotar toda a nossa atenção àquilo que o Senhor tem a falar conosco. Que seja durante toda essa exposição Teu Santo Espírito a nos guiar e iluminar a mente para que consigamos compreender as verdades fundamentais que Ele nos traz e que precisamos guardar nos nossos corações. Seja conosco em toda essa exposição, bem como durante todo esse dia que é dedicado ao Senhor. Assim nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos ao término do livro de Ruth. Essa última parte é a culminância dos atos providentes e redentores do Senhor na vida de Noemi e da sua nora moabita. Noemi e Ruth são sobreviventes do desastre que foi o trajeto do atalho tomado por Elimeleque no primeiro capítulo. A gente acompanhou bem o que foi aquilo. E hoje a gente analisa essa última porção, extrai mais algumas lições e resume tudo o que nós pudemos aprender durante essas ministrações que aqui fizemos. O versículo 13 traz uma informação que parece que não tem muito de novidade para a gente já sabia que Boaz casaria com Ruth. E o versículo 13 começa dizendo: Boaz casou-se com Ruth, e ela tornou sua mulher. Qual a novidade nisso? Qual a grande questão extraordinária que essa informação nos traz? A gente tem que voltar só um pouquinho na história para lembrar por que isso aqui se torna relevante. Começar esse momento final falando: Boaz casou-se com Ruth. Quando Ruth, já viúva, retorna para Belém com Noemi, sobra para ela a responsabilidade de ser a provedora, de ir atrás de trabalho, de conseguir o sustento não só para ela, mas também para a sua sogra. Interessante que a nossa cultura, infelizmente, coloca essa função, eu diria assim, porque não há um parentesco direto, mas essa função de sogra como sendo algo às vezes muito pejorativo, como sendo algo talvez que as pessoas comentam com uma certa frequência, de que é alguém com quem você não quer ter muito contato. Isso tanto do lado dos homens quanto do lado das mulheres. Às vezes as esposas se colocam numa posição de competitividade com suas sogras, talvez porque os seus maridos esperam não uma esposa, mas uma segunda mãe. Hoje nós temos muitos homens que são mimados e que acham que vão sair da tutela ou da barra da saia da mãe para a barra da saia da esposa e não sabem viver como de fato eles deveriam viver, como homens provedores, mantenedores, sustentadores, protetores dentro do lar. E temos também a figura do homem que não quer se dar muito com sua sogra porque às vezes ela se intromete em assuntos que são especificamente de marido e mulher. Eles é que precisam decidir no dia a dia o que deve ser feito dentro daquelas 4 paredes.
E aí, uma nota aqui de rodapé bem rapidinho, bem interessante. Quem casa, quer casa. E quem casa não deve levar para a sua antiga casa os problemas da sua nova casa. Homem, seja homem para resolver os problemas com sua esposa. Mulher, seja uma mulher de Deus e resolva os problemas com seu marido. Assim você evita que novos e maiores problemas sejam gerados. Mas voltando aqui, então sobrou para ela essa responsabilidade de ser uma mantenedora para aquela mulher que já não poderia mais ter filhos, que já não tinha mais seu marido e que não tinha mais perspectiva. Noemi volta para Belém dizendo: eu estou muito amarga. Eu entendo que Deus trouxe desgraça sobre a minha vida. Ela não conseguia ver nada de bom naquele retorno. E ao voltar no primeiro dia de colheita de espigas, ela diz para Noemi: olha, os campos nos quais eu fui rebuscar aquelas espigas, o nome do dono desses campos é Boaz. Aquilo dali fez com que Noemi brilhasse o rosto novamente. Uma mulher que chegou totalmente amarga, quando escuta esse nome Boaz, ela: agora eu começo a ver que as coisas podem mudar. Você sabe quem é Boaz, não é? É Ruth. Ruth provavelmente nunca tinha escutado falar nesse nome até aquele dia em que ela foi bater nos campos de Boaz, saída dos campos de Moabe. Ruth viu o rosto da sua sogra voltar a sorrir por perceber nesse fato o vislumbre da providência divina. Ela começava a ver ali que Deus se importava com ela. Não tinha trazido desgraça para a sua vida. Ele continuava a cuidar da vida dela, como de todas aquelas pessoas que estavam em Belém. Então, imediatamente, ela aconselha a sua nora a permanecer trabalhando com ele. Veja, Ruth é uma moça que está junto com uma pessoa que não tem o menor parentesco com ela. A última que tinha morreu. E os seus familiares tinham ficado em Moabe. Ela sai de Moabe, se junta a essa sogra e agora vai trabalhar para essa sogra. E essa sogra diz para ela: olha, permaneça lá, fique trabalhando lá, porque você com certeza vai ter todas as condições de garantir sustento enquanto estiver trabalhando para essa pessoa. Só que a colheita não ia durar o resto da vida, eram só 3 meses. Elas chegaram no início da colheita. Depois de 3 meses, o que aconteceria? Aconteceria exatamente o que a gente vai ver hoje. Ela entende que Ruth precisaria permanecer trabalhando com Boaz, não somente porque ele foi bom, não somente porque ele disse aos seus trabalhadores: deixe que essa viúva consiga catar as espigas, e até de propósito deixe cair mais algumas, porque ela vai pegar mesmo. Isso é para os pobres, isso é para os estrangeiros, isso é para as viúvas, mas sejam bondosos com ela, né? E ainda chegou para ela e tratou como uma das suas servas, disse: fique junto com minhas servas, pode recolher as espigas que você quiser. Tanto é que ela vai para casa no primeiro dia com 15 quilos. Mas ele não foi somente essa pessoa muito bondosa que recepcionou uma estrangeira, moabita, que entrou nos seus campos e disse assim: pode recolher aí o que você quiser para o seu sustento de sua sogra. Ele era um potencial resgatador. Então, quando Noemi volta a sorrir no momento que Ruth diz: olha, eu estive trabalhando nos campos de Boaz, ela simplesmente percebia ali: olha, ele pode ser o nosso resgatador. Porque sendo resgatador de Ruth, automaticamente seria também resgatador de Noemi. E esse resgatador poderia fazer algo do tipo: você tem uma propriedade, eu compro e eu vou dar a você condições financeiras de se sustentar até o final da sua vida. Você vai ter uma velhice tranquila. Isso era uma das situações. Ou se alguém estava tão endividado que virou escravo em outra propriedade, ele poderia ir lá, pagar a sua dívida e libertar aquele parente como escravo. Deixar aquela pessoa livre e seguir em frente a história da família. Só que não era só isso que era necessário fazer. Não havia mais Malom, não havia mais Quilion, não havia mais Elimeleque, não havia mais possibilidade de descendência. Mas existia Ruth. Se existia Ruth, uma jovem viúva, existe a possibilidade de novos filhos. Um novo casamento para Ruth seria a possibilidade de gerar uma descendência. Não simplesmente as coisas que eles tanto tinham
penado para conseguir durante toda a vida, ficariam nas mãos de Boaz. Poderia haver um filho nascido de Boaz e de Ruth que seria herdeiro de todas aquelas coisas. E, de fato, o nome de Malom ficaria, sim, perpetuado naquela terra. Então, o resgatador Boaz, ele já tinha como também atribuição tomar a viúva do seu parente falecido, a fim de gerar essa descendência e perpetuar o seu nome, não só na família, mas nos registros locais daquela cidade. Se não houvesse esse resgate, quem seria o clã de Elimeleque? Morreria ali. Acabou. Uma vez que Noemi também falecesse, não mais se trataria nem da viúva de Elimeleque. Você pode ter certeza que, por mais querido que seja o seu parente, você vai lembrar dele para o resto da vida. Mas as demais pessoas da sua sociedade, em pouco tempo, vão esquecer. Às vezes eu fico observando que nossos colegas de trabalho, geralmente os católicos, eles colocam lá missa de 7º dia, missa de 30º dia, missa de 1º ano. Eles estão lembrando. Quem é que vai para a missa de 7º dia? Familiares, amigos, colegas de trabalho. Quem é que vai para a missa de 30º dia? Familiares, amigos. Quem é que vai para a missa de 1º ano? Familiares. Vai diminuindo. Essa semana, na segunda-feira, completou 29 anos que meu avô faleceu. 1º de agosto de 93. Eu estava almoçando com meu pai e minha mãe, e nós três lembramos e choramos juntos. 29 anos, você não esquece. 29 anos, eu era uma criança, mas eu lembro de cada palavra e de cada gesto que ele fez. E eu lembro principalmente que foi a primeira vez que eu conheci a morte. Eu soube o que é que a morte significa. Para nós é muito significativo a morte de um parente nosso. A gente lembra o resto da vida do que a gente conversou, do que a gente vivenciou, das vezes que a gente riu junto, das vezes que a gente chorou junto. Mas para o restante das pessoas, vai perdendo o sentido de lembrar daquela pessoa. Então, o clã de Elimeleque, sem esse resgate, seria uma pessoa que morreu hoje, daqui a 5 anos, alguém diz, era aquela pessoa, eu nem me lembrava mais. Mas os parentes se lembram. E é por isso que é importante perpetuar o nome da família, nesse caso aqui, não somente dentro da família, mas também nos registros da cidade. As pessoas têm que saber, olha, houve um homem chamado Elimeleque. Ele tomou outros caminhos que não deveria, não consultou ao Senhor, mas o Senhor trouxe de volta a sua esposa junto com uma nora, e ela foi resgatada. Isso foi fruto da providência divina. Essa família que estava se desviando dos caminhos do Senhor foi trazida de volta por sua graça e providência para que o seu nome ficasse eternizado. E hoje, em 2022, a gente ainda lembrasse deles. E Boaz casou-se com Ruth. Era a última parte que faltava para completar o resgate. A propriedade, o primeiro resgatador, o senhor fulano, que ninguém sabe o nome, também nem interessa, porque ele foi alguém que pensou em fazer um nome para si e não tornar o nome de Deus conhecido e glorificado. Ele não quis. Ele pensava, eu vou perder. Se eu tiver um filho com essa moça, o filho vai ser herdeiro e não eu. Então, você nem vai ter o filho e nem vai ter a herança. E nem vai ter seu nome escrito na história da redenção. Você simplesmente foi um instrumento de Deus para dizer não. E Boaz dizer, sim, eu a resgatarei. Boaz casa com Ruth, completa tudo, compra a propriedade, resgata Ruth, casa com ela e completa o ciclo de resgate que beneficiava não só a ela, mas também a Noemi. E o Senhor concedeu, no final do versículo, que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Essa era a outra parte. Uma vez que ele casasse com Ruth, havia a possibilidade de que eles tivessem filhos. Mas isso também é fruto da providência divina. Lembre-se, Boaz não era mais um jovem. Boaz não era da mesma idade de Malom. Ele era um pouco mais velho. Mesmo assim,
Ruth não foi atrás de uma pessoa jovem que lhe proporcionasse filhos. Ela foi atrás de uma pessoa que de fato era temente a Deus, que se mostrou bondosa e que foi seu resgatador porque Deus assim o quis. E esse resgatador também teve da parte de Deus as condições para que fosse também pai do filho de Ruth. Foram quase 10 anos casados. Quase 10 anos. E eles não tiveram filhos. Não gerou-se filhos do casamento de Ruth e Malom. Mas chegou a hora de ela receber essa graça do Senhor. Agora, Ruth e Boaz vão ter, sim, um filho. Precisava ter 7 filhos. Só precisava de um. Nessa história, não precisava de 7 resgatadores, só precisava de um. Então, eles também não precisavam gerar muitos filhos. Eles precisavam de um. E um seria suficiente para perpetuar o nome daquela família. E a gente vai ver até onde vai essa perpetuação. O Senhor deu essa graça a Ruth de receber um filho. O Senhor que a trouxe dos campos de Moabe. O mesmo Senhor que a ajudou na obtenção de alimento para ela e para Noemi. O mesmo Senhor que colocou Boaz no seu caminho e nele possibilitou uma segunda oportunidade de construir essa descendência. Finalmente, Ruth foi mãe. E finalmente, Boaz também foi pai. Boaz era um rico, solteirão da época. Versículo 14 nos diz que as mulheres disseram a Noemi. Interessante, Boaz se casou com Ruth, mas as mulheres vão falar com quem? Com Noemi. Até nisso a gente percebe que parece que Ruth ainda estava um pouco à parte. Tudo que acontecia de bom acontecia através de Ruth, mas o povo ia para Noemi. Ainda tinha muita gente que olhava para Ruth e dizia assim: está dando tudo certo na vida dessa garota, mas ela continua sendo aquela moabita que voltou sem eira nem beira, com 2 trouxinhas de roupa atrás das costas, e para mim ela continua sendo a mesma coisa. Você pode passar 40 anos dentro da igreja do Senhor, ainda vai ter gente que vai olhar para você com as últimas características que você apresentou no mundo. Mas o que é que vale? A opinião dessas pessoas ou o que Deus tem feito na sua vida? Lembre disso quando você se sentir acusado ou caluniado por alguém. Ela sabia que o Senhor tinha feito tudo isso na vida dela. A graça do Senhor invadiu a vida dela e, por tabela, já tinha invadido a vida de Noemi há muito tempo, só que ela não tinha enxergado. As mulheres então se dirigem a Noemi. Ruth é agraciada, mas Noemi ainda é muito mais. Agora ela consegue ver. E elas louvam ao Senhor porque não deixaram aquela mulher sem resgatador. Mas o resgatador não é Boaz. E o resgatador não casou com Ruth. E por que elas dizem que o resgatador foi para Noemi? É uma pergunta que a gente pode fazer. Elas dizem claramente: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Quando eles dizem não a deixou, elas estão falando com Noemi. Noemi foi resgatada? Noemi casou de novo? Noemi gerou filhos? Nesse caso, a gente entende que para ser resgatada, nesse contexto, não era só a questão de ser tomada por um parente mais próximo, casar e gerar filhos. Noemi foi resgatada da sua incredulidade. Elimeleque não ouviu a voz do Senhor, não consultou ao Senhor, não considerou o fato de que todas as vezes que aquele povo pecava, Deus punia, mas todas as vezes que o povo clamava e se arrependia, Deus voltava a ser propício para com ele. Qual era então a decisão a ser tomada por Elimeleque? Vamos orar, vamos nos arrepender, vamos colocar o nosso rosto no pó e esperar que Deus volte a nos abençoar na terra onde Ele nos colocou. Até porque você pode até ir para uma determinada localidade esperando que lá seja melhor do que tem sido aqui. Mas se lá não tiver a benção do Senhor, lá vai se tornar pior do que está sendo aqui. Isso pode ser numa cidade, isso pode ser no emprego, isso pode ser em qualquer canto.
Às vezes a gente acha que pela nossa capacidade de percepção das coisas, pela nossa experiência em determinada situação, a gente consegue determinar que aqui vai ser melhor do que está sendo aqui. Nem sempre isso acontece. Só vai acontecer de aqui ser melhor do que aqui, se Deus estiver aqui conosco e nos mandar sair desse ponto para esse ponto. Caso contrário, o caminho que já seria estreito e cheio de pedregulhos vai se tornar impossível de transitar. E a gente só volta se for pelas mãos dele. Porque parece que a gente se acostuma com o erro. E a gente se acomoda. As coisas estão dando errado, mas é assim mesmo. Uma hora melhora. As coisas estão dando errado, mas eu tomei essa decisão, agora eu vou até o fim. E até onde a gente vai aguentar, batendo a cabeça, errando e não voltando e pedindo perdão ao Senhor? Sempre há uma hora para voltar, que seja antes que o dano maior seja causado. As mulheres falam para Noemi que ela teve resgatador, e de fato teve. Resgatador de Noemi não se chama Boaz, se chama Jesus Cristo. Resgatador de cada um de nós também não tem um nome específico registrado nos cartórios de Campina Grande ou de qualquer cidade da Paraíba ou da região Nordeste ou do Brasil. Está registrado nas páginas sagradas. O nosso resgatador nos trouxe de volta para o caminho dele quando nós estávamos totalmente perdidos, não somente em incredulidade, mas envoltos em delitos e pecados. O desejo dessas mulheres em relação ao neto de Noemi, e daqui a pouco a gente vai falar por que neto de Noemi, se não foi filho do filho dela, e sim de um parente próximo. Mas aquele neto de Noemi, ele recebe um desejo daquelas mulheres que é o mesmo que os anciãos expressam para Boaz, quando no capítulo 4, quando no capítulo 3, na realidade, ele já está conversando com Ruth, dizendo que vai sim ser o seu resgatador. No capítulo 4, ele apresenta à porta da cidade toda a situação para o possível resgatador na frente dos anciãos, e quando tudo é concretizado e ele diz, eu a resgatarei, aqueles homens dizem, então que o seu nome seja celebrado em toda Israel. A mesma coisa aquelas mulheres vão falar para Noemi, expressando aquilo em relação a seu neto, que ainda não tem citado aqui o seu nome, mas ela diz que o seu nome seja celebrado em Israel. O mesmo desejo que houve para Boaz, há agora para o seu filho. E elas dizem isso e acrescentam no versículo 15 que o menino lhe dará uma nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Veja só, aqui tem algo muito interessante para a gente comentar. Primeiro, que elas falam, o menino lhe dará uma nova vida e a sustentará na velhice. Você certamente não gerou filhos e hoje não tem netos, simplesmente por pensar, eu vou gerar bastante filhos e vou ter bastante netos, porque quando eu for mais velha, alguém vai me sustentar. Foi isso que você pensou? Certamente não. Mas filhos são bênção e netos também. E eles podem ou não lhe sustentar na velhice. Eu chamo a atenção para essa questão, por quê? Porque às vezes nós percebemos filhos que na velhice dos pais não servem, não ajudam e não se alegram com a inversão dos papéis, mas maldizem todo o tempo. É fato que depois de uma determinada idade, nossos pais começam a ser quase que nossos filhos. É a gente que cuida, é a gente que leva para médico, às vezes é a gente que alimenta, às vezes vai chegar ao ponto em que é você que vai dar um banho, é você que vai trocar uma fralda geriátrica. Isso tudo ele fez com você. Você vai ficar olhando, e não anda mais, meu Deus do céu, e agora como é que vai ser para fazer determinada coisa? Nos seus primeiros 18 meses, você também não andava muito bem. Eles carregavam você no colo. Eles colocavam você num carrinho e levavam para todo canto. E achava aquilo maravilhoso, quando você, por qualquer coisa, abria um sorriso dentro daquele carrinho. Por que a gente não tem o mesmo sentimento quando vê nossos pais, às vezes,
em uma cadeira de rodas, mas estão ali, desfrutando também da nossa presença. E por que a gente não se alegra quando eles também sorriem, apesar de todas as debilidades? Tem filhos que não servem na velhice dos pais e tem netos que só chegam perto dos avós no 5º dia útil do mês. Vovô, tudo bem com o senhor? Recebeu o benefício? Eu amo tanto o senhor, mas eu estou precisando pagar a prestação da minha moto. O senhor podia me emprestar? Ou então aquela menina que chega assim: vovó, vai ter um show na cidade. A senhora paga o camarote para mim, né? E assim vai. Infelizmente, o fato de que aquele menino existia não era uma garantia por si só de que Noemi teria uma velhice segura, tranquila, que ele daria a ela uma nova vida. Na realidade, aquelas mulheres podem até dizer: o menino vai lhe dar uma nova vida, mas qual é o menino que deu uma nova vida para todas as pessoas que foram entregues a ele antes de tempos eternos? Jesus. É nesse menino que a gente tem uma nova vida. É esse o menino que transforma todas as coisas e faz com que você tenha uma velhice segura e tranquila. Não é o menino filho de Ruth e de Boaz. Mas Deus queira que todos os nossos, das gerações mais jovens, tenham um comportamento digno conosco quando nós estivermos com os cabelos mais brancos e as pernas e os braços menos firmes do que hoje. Se eles forem de fato os filhos de Deus, eles não terão outra atitude. Esse menino, por que ele é considerado, então, uma garantia por aquelas mulheres de sustento na vida de Noemi, na velhice de Noemi? Se ele não tinha o sangue dela. Ele era filho da sua nora, mas não era filho de um filho dela. Ele não tinha de fato o sangue de Noemi. Porque era afirmado então que o filho de Ruth e Boaz era o seu descendente. Porque por meio do casamento da sua nora e do seu resgatador, o nome de Malom é perpetuado. É assim que a lei dizia. Boaz se casa com Ruth, e não é o nome de Boaz que é perpetuado, é o nome de Malom, que era o esposo de Ruth, que é perpetuado. É por isso que aquele filho é mesmo que ser o filho de Malom. Por isso considerado neto de Noemi. O amor pactual de Ruth beneficia Noemi com um cuidado futuro. Aquela menina disse assim: para onde você for, eu vou também. Eu não vou deixar você aqui no meio do caminho e fazer como Orfa. Orfa some, Ruth fica. E ela diz: eu vou ficar com você, para onde você for eu vou, onde você pousar eu vou pousar também, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E esse amor que é descrito em palavras, depois é também descrito em atitudes. E essas atitudes levam a, no final das contas, Noemi ter a certeza de que esse amor só pode ser um amor que Deus implantou no coração dessa moça. Não é possível. Dela mesma isso não surgiria. E se é o amor de Deus, eu sei que verdadeiramente eu terei a velhice que preciso ter através da vida dessa criança. E esse neto é o neto de Noemi por adoção. Ela foi adotada pela nora. É uma coisa, até às vezes assim, a gente fica sem entender muito bem. Como é que foi? Ruth adotou Noemi. Porque Noemi queria que ela fosse embora. Era muito mais fácil chegar em Belém sem peso. Só com o resto das tralhas que ela ainda tinha juntado depois daquela época de fome que ela começou a experimentar nos campos de Moabe. Mas Ruth adota Noemi. Ela diz: olha, você é minha sogra. Mais do que minha sogra, você é minha irmã em Cristo. Mais do que minha irmã em Cristo, você agora vai ser a minha mãe. Eu vou cuidar de você, eu vou trabalhar para você ter alimento. Você e eu estaremos juntas até o dia que Deus quiser. E juntas nos piores momentos de escassez e juntas quando o nosso resgatador chegar. Havia sempre uma característica, um ponto de adoção. Então, Ruth adota Noemi. Se alguém aqui já passou por essa situação,
da viuvez, Ruth não tinha a menor responsabilidade com Noemi, uma vez que Malom morreu. Foi isso que Orfa tinha no coração. Eu não tenho mais responsabilidade com Noemi. Quilion morreu. Eu não tenho parentesco com ela. A minha família era eu e Quilion. Quilion morreu. Eu não tenho filhos. Então Noemi para mim agora não faz mais parte da minha vida. Mas não era isso que Ruth tinha em mente. Ela podia não ter parentesco, mas havia um amor entre elas, colocado por Deus. Então ela adota. Você agora vai andar comigo para onde for. Eu não saio do seu lado. E aquele neto, por mais que não seja o neto saído da barriga de Ruth, porque ela estava ainda casada com Malom, é adotado por Noemi. Ele é filho de Boaz, mas é filho da minha filha Ruth. Aquela nora não era só uma nora, era uma filha. E que bom é quando as noras escutam das sogras: eu não perdi meu filho, eu ganhei uma filha. E de fato ela ganhou uma filha. E essa filha lhe deu um neto. Por adoção, mas neto. Nós temos uma ideia errada de que alguém só é filho ou é filha se for do mesmo sangue, se partilhar do mesmo material genético. Aquele menino não tinha o DNA, não tinha o material genético de Malom. Mas para que material genético se os laços de sangue se mostram a coisa mais desnecessária, quando os laços de amor que Deus coloca nas nossas vidas nos unem muito mais fortemente? Nós somos filhos de Abraão. Nós temos o mesmo sangue de Abraão? Não. Mas nós somos filhos pela fé. Gálatas 3,7 diz: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são os filhos de Abraão. Nós que estamos em Cristo somos filhos adotivos de Deus, e isso não nos torna filhos de segunda classe. Somos filhos. A todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E não coloca outro adjetivo depois. Filhos. Ah, mas vocês foram adotados. Graças a Deus por isso. Fomos adotados por intermédio de Cristo. Mesmo quem não nasceu como parte da casa de Cristo pode se tornar gente da casa. Quando a gente entende o que é de fato a doutrina da adoção dentro da palavra de Deus, a gente percebe os filhos adotivos são tão filhos quanto os filhos da casa. E os filhos que estão lá fora, ainda meio perdidos, mas que serão encontrados através da pregação da palavra, quando se juntarem a nós dentro dessa mesma família, eles serão tão filhos quanto nós que já estávamos aqui. Uns chegam recém-nascidos, outros na meia-idade, outros já na velhice, mas todos filhos, todos amados, todos dignos de receber, por intermédio de Cristo, uma vida que é eterna. Mesmo quem não nasceu como parte da casa de Deus, pode fazer parte dessa casa e pode comer com ele. Pode morar na Nova Jerusalém. Nós não éramos parte da família de Deus, mas por causa de Jesus, 1 João 3,1 nos diz o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Versículo 16, a adoção de que eu falei no versículo 15, é mostrada nesse versículo que traz o seguinte: Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Essa é a imagem. Ela coloca o menino no colo e ela passa a cuidar desse menino. Essa é a adoção. Ela pegou para si e ela cuida e ela ama esse menino. O gesto dela reflete que ela vê o menino como sendo seu mesmo. Ele é o herdeiro no clã de Elimeleque, ele é a continuidade da linhagem do seu esposo. E no versículo 17, as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram:
Noemi tem um filho. Elas entendem que aquele gesto é muito significativo. Às vezes a gente olha para uma pessoa e ela diz: eu peguei esse menino para criar. Mas não existe afetuosidade. Às vezes se encara um momento como esse como sendo talvez até uma caridade que se faz. Apesar de que a nossa tradução revista e corrigida traz amor e caridade como sendo praticamente a mesma coisa, como por exemplo em 1 Coríntios 13, você não tem o amor e seus frutos, mas a caridade e seus frutos. Mas a nossa geração, a nossa época vê caridade como uma coisa assim. Você vê uma pessoa em necessidade, mas você não quer se relacionar com ela, então você faz uma caridade. Mas você não tem compromisso com ela, você não tem relação com ela. E pode ser uma coisa pontual. Eu dei hoje, amanhã eu já não dou mais. Posso nunca mais ver essa pessoa, mas eu fiz a minha caridade. E tem gente até que acha que a caridade salva. De tanto você fazer obra social, então não é possível que Deus não lhe salve. Está tudo errado. Na realidade, aquele menino era filho de Noemi porque ela o amou. Como Ruth a amou. Como Deus nos amou. Isso só é possível para alguém, como aqui a gente já escutou várias vezes, para alguém que foi nascido de novo. Uma pessoa ímpia não ama desse jeito. E é triste ver que alguém que se diz cristão, que se diz filho de Deus, possa ter alguma conduta diferente disso. Meus irmãos, se você vê alguém, e aqui uma questão muito prática para nós, uma aplicação bem rapidinha de alguém que tem contato com várias pessoas que passaram por essa situação. Se você vê alguém que tem filhos adotivos, esqueça o adotivos. Sempre se refira como seu filho, porque é filho mesmo. Nunca coloque assim, esse é o filho biológico e esse é o filho do coração, porque todos os filhos devem sim sair do coração. Senão, não tenha filhos, se eles não forem alvo do amor que você tem no coração implantado por Deus. Pense que aquela criança que agora está em uma outra família, traz para você a lembrança de que você já foi uma criança, que esteve em uma outra família, mas você foi resgatado para fazer parte de uma família, onde você vai ser amado, cuidado, guardado, protegido até o dia final. Nós éramos crianças que estávamos perdidas nos nossos pensamentos. A gente não entendia muito bem o que era a vida. Até o dia que o nosso pai nos encontrou, através do nosso irmão mais velho. A pregação do Evangelho faz com que o Espírito de Deus nos cative e nos mostre o sacrifício que o nosso irmão mais velho fez por nós, para que a gente fizesse parte dessa família, para que a gente se chegasse ao Pai. É isso que a gente vai relembrar hoje à noite. Nunca esqueça disso. As mulheres então celebram o nome daquele menino e dizem: Noemi tem um filho, e dão a ele o nome. Interessante que não é Noemi que coloca o nome, não é Ruth, nem é Boaz, são as mulheres da vizinhança. Você tem boa relação com seus vizinhos? Tenha. Eles podem até colocar o nome dos seus filhos. Foi isso que aconteceu, elas deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Interessante que a gente já falou dos nomes de cada um dos personagens e do que eles significavam. Um significava fracote, outro significava o que definha, eram os nomes dos dois filhos de Elimeleque. Elimeleque, meu Deus, é rei, mas ele não considerou a soberania e o reinado de Deus sobre a sua vida. Só que aqui Ruth seria algo mais parecido com amizade, e aqui a gente vai ver Obed sendo servo. O nome Obed significa servo. E aqui mais uma vez a gente vai para Cristo. Não tem como você passar pelas páginas da Bíblia sem olhar para Cristo.
Eu já falei pelo menos 2 vezes dele, eu vou falar uma terceira. Esse nome Obed significa servo e tem tudo a ver com o papel que a criança desempenharia na vida de Noemi, porque foi dito, ele vai garantir o seu futuro, a sua velhice, com os recursos e os cuidados que você tanto necessita. E essa criança vem a ser da linhagem de Cristo. E quem é Cristo? O servo sofredor, que sofreu por nós. Isaías 53. Antes de partirmos para a genealogia de Davi e fechar a nossa meditação e tecer os últimos comentários acerca do livro, fazer as últimas aplicações, vamos pensar em Noemi, nessas 6 ministrações que eu fiz aqui. Noemi saiu de Belém cheia de bens, porque ela ainda tinha bens. O povo estava com fome, mas ela tinha terra. É tanto que quando ela volta, ela vende essa terra. Mas ela não só saiu cheia de bens, mas também cheia de rebelião. Ela desconsiderou o que poderia vir depois que aquele círculo voltasse ao último ponto, que seria Deus sendo novamente gracioso para com o seu povo, depois de um momento de arrependimento e clamor. Ela foi com o marido para uma terra pagã tentar a vida. Todo mundo sabia quem eram os moabitas. Todo mundo sabia a origem daquele povo e mesmo assim eles foram. Por lá ela perdeu tudo. Tudo. Inclusive o marido e os filhos. E por que eu digo tudo? Porque agora há pouco eu disse que ela foi resgatada da sua incredulidade. Quando você perde a sua fé, então você perdeu absolutamente tudo. Não é quando você perde a conta bancária, quando você perde um veículo, quando você perde uma casa, quando você perde até mesmo um filho, que você perde tudo. É quando você perde a fé em Deus. Que você pensa, não dá mais para recomeçar. Não dá mais para fazer qualquer coisa da minha vida. Ela voltou vazia e amarga. Foi assim? Não, ela voltou com Ruth. Só que ela era incapaz de perceber que em Ruth Deus haveria de trabalhar o seu coração e mostrar a graça que somente Ele pode derramar sobre os seus. Então ela que começou vazia e amarga, tanto que não conseguia enxergar a graça de Deus, como é que termina? No versículo 16 a gente viu uma nova mulher terminando a história feliz, cuidando de um bebê, que é o seu descendente. E aqui eu quero lembrar uma verdade dita num sermão anterior. Deus não nos deixa de mãos vazias. Noemi achou que estava de mãos vazias, mas agora em suas mãos ela tem um bebê, fruto de Boaz e de Ruth. Aquele que seria, humanamente falando, o seu resgatador. Veja ainda o cuidado divino para com o futuro de Noemi. A sua velhice está protegida por Boaz, por Ruth e agora por Obed. Mas pense também em Boaz. Quem era ele? Um homem rico, influente, benquisto na sociedade, mas sem esposa. E ele termina casado com uma mulher virtuosa, com um filho e com o nome gravado na história da redenção. Por fim, vem a genealogia de Davi. E ele mostra ali os membros masculinos dessa genealogia, nesse ponto final do livro de Ruth. Toda essa história que começa com um atalho desastroso, culmina com um resgate providencial, que possibilita a continuação da linhagem da qual viria o rei Davi. Então, em Ruth nós temos essa genealogia que mostra: Perez gerou a Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmon, Salmon gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. O fruto do resgate de Boaz e Ruth, de Boaz a Ruth, veio a ser o avô de Davi. Obed, essa pessoa. E nós nem conhecemos Salmon. Eu, sinceramente, nem fui atrás de saber de onde ele surgiu. Mas, louvado seja Deus pela vida dele. Por quê? Porque esse homem se casou e gerou com sua esposa Boaz. E através de Boaz, houve o resgate de Ruth e de Noemi. Boaz, aquele que não quis tornar o seu nome grande na terra,
mas sendo dono de um amor benevolente, um amor divino, teve o seu nome marcado na história e glorificou a Deus com as suas palavras e com as suas atitudes registradas no livro de Ruth. Mas você conhece, eu conheço o pai de Boaz, a partir dessa genealogia. E quem é a mãe de Boaz? Porque as mães têm uma importância enorme. Agora a gente já sabe que Ruth era a bisavó de Davi, porque Obed foi o seu avô, o seu filho. Se Ruth teve toda essa importância, é interessante a gente saber também de onde saiu Boaz. De que ventre abençoado saiu Boaz? Vamos até Mateus 1, versículos 2 a 6. Eu aguardo que os irmãos abram esse texto do Evangelho de Mateus, logo no iniciozinho. Mateus 1, do 2 ao 6. O texto nos diz o seguinte: Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá. Já está entrando na genealogia lá de Ruth. Só que ele diz, cuja mãe foi Tamar. Veja que essa genealogia de Mateus cita agora os nomes das mulheres, das mães, de alguns deles. Não de todas, mas de algumas. Por que ele cita Tamar? Porque Tamar também foi alvo do levirato, lá no livro de Gênesis. Então você tem aqui a citação dela, porque a partir dela você vai ter o exemplo que foi seguido lá em Ruth. Depois ele vai dizer, Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmon, Salmon gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Mas calma um pouquinho. Vamos terminar o texto e a gente volta. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Veja que as mais importantes foram citadas. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. A mãe de Boaz foi Raabe. E quem foi Raabe? Aquela que escondera os espias em Jericó, em Josué 2. Mas ela é conhecida só por isso? Ruth, infelizmente, para muitas pessoas, era conhecida só por ser a mulher de Boaz? Só por ser a mãe de Obed? Só por ser a bisavó do rei Davi? Para muita gente, Ruth era só a moabita. E para muita gente, infelizmente, Raabe era vista naquela época como aquela prostituta pagã. Acabou. Para muita gente, talvez você seja aquele bêbado que passava aqui na rua de vez em quando. Não conseguia nem acertar as pernas. Talvez seja aquele que grita com todo mundo. Se você quiser saber onde é a casa dele, é só passar na frente. Ele está gritando com a esposa. Talvez você seja aquele que ele enganava todo mundo. Se ele pedisse dinheiro emprestado, você podia contar que aquele dinheiro era perdido, porque ele não ia pagar de volta. Mas a gente encontra nas páginas sagradas que Raabe é aquela que creu e que foi salva por Deus. Raabe se casou com o israelita Salmon, aquele que acredita que o passado de uma pessoa nada significa diante da obra salvífica do Senhor. Então veja que Boaz era um homem que provavelmente pela experiência da própria casa, dos seus pais, sabia muito bem que o Senhor resgata pessoas feridas, pessoas quebradas, que Deus restaura pecadores, que o Senhor opera nessas pessoas, que Ele pega esses pecadores impuros, indignos e os deixa mais alvos do que a neve. Vamos fechar com algumas aplicações, aquilo que a gente pôde aprender nesse tempo que a gente meditou no livro de Ruth. Nós vimos em Ruth Deus sendo providente. Vimos que em épocas de fome e desespero, você pode contar com a providência divina. Ele pode não chegar com o pão na sua mesa, mas Ele
com certeza vai agir em todas as coisas para que o pão chegue à sua mesa. As coisas não caem do céu, elas são enviadas do céu e agentes terrenos nos entregam. Ele usa pessoas, ele usou Ruth, ele usou Boaz, ele usou Obed, usou Davi e continua usando aqueles que se chamam pelo seu nome. Deus é fiel e mostra o seu amor para com o povo, chamando ao arrependimento. Às vezes você acha que uma pessoa que lhe repreendeu, uma pessoa que reclamou alguma coisa da sua conduta, não tem amor para com você. Meu pai não me ama mais, ele me reclamou, ele me deu uma palmadinha. Minha mãe não me ama mais, ela não deixa que eu saia com minhas amigas. Não, ama. Quem ama, cuida. Quem ama, ensina. Quem ama, caminha junto. Quem ama, protege. E quem ama, repreende. Para que você acerte, para que você saia do erro e não sofra desnecessariamente. A gente viu que Elimeleque tomou um atalho, não considerou a lei de Deus. E a gente agora pode dizer, eu não posso tomar decisões, nem trilhar caminhos sem consultar aquele que sabe todas as coisas. Eu não sei, mas ele sabe. Eu ainda não vi, mas ele já viu tudo. Ele não somente é o Senhor do passado e do nosso presente, ele sabe tudo que vai acontecer no futuro, porque foi ele mesmo que determinou. O coração cheio de amargura, como o de Noemi, no capítulo 1, ele se torna míope para a graça de Deus, ele não se alegra com o perdão, ele não encontra paz. Chega uma hora que você não enxerga que a graça de Deus está bem aqui. E aí você fica se culpando pelo que fez e não pede perdão a Deus. E você às vezes pode até pedir perdão a Deus, mas você diz, mas eu fiz, eu acho que Deus não vai aceitar o meu pedido de perdão. Aceita. Mas lembre que não é só ter 1 João 1,9 copiado atrás da Bíblia e dizer que o que confessa os seus pecados, ele é fiel e justo em perdoar os pecados e purificar da injustiça. É também ter o outro texto, copiado do outro lado da Bíblia, para que você se lembre que aquele que confessa e deixa é o que alcança misericórdia. Ruth faz um voto a Noemi e o cumpre. Tudo que ela falou ali naquele momento poderia ser emocionalismo na visão de alguns, mas não foi, ela cumpriu. E ela mostrou com isso a profundidade do seu amor leal para com sua sogra. Quando você fizer algum voto a Deus e aos homens, cumpra. Cumpra cabalmente até o fim. Seguir o caminho estreito pode gerar uma estrada mais longa, mais difícil, mas certamente mais segura. Deus nos amou com um amor pactual, aquele que eu falei lá no iniciozinho, que é chamado em hebraico Hesed. Ele não se importou com o custo. Ele não se importou. Não queria sofrer, não queria passar, não queria escutar. Ele amou. O cuidado do pobre necessitado é tratado no livro de Ruth, no cuidado de Boaz para com Ruth e Noemi também. Sempre atrelado uma coisa com a outra. E esse livro também mostra a responsabilidade humana, que não é anulada pelo fato de nós sabermos que Deus é soberano sobre tudo. Tanto a responsabilidade de você arcar com as consequências das suas decisões, foi o que aconteceu quando elas voltam, elas estão arcando com as consequências das decisões que tomaram quase 10 anos antes. E também a responsabilidade de ir atrás do seu sustento. Quando eu falei que Ruth foi aos campos de Boaz, eu disse, Deus é providente. E a providência de Deus se manifesta em nos abrir a porta de emprego para que a gente trabalhe. Não é esperar a providência de Deus sentado na mesa, com a garrafa de café vazia, dizendo, Senhor, estou esperando que o Senhor me mande a almofada do café para eu poder fazer o café de hoje. É ir trabalhar e dizer, Senhor, abençoa meu trabalho, porque eu sei que a partir dele o Senhor me dará condições de comprar o meu café. A necessidade de descanso e proteção de Ruth, e como isso aponta para Cristo, que é sangue do nosso sangue, resgatador das nossas almas. Ruth, descanse. Você está protegida por aquele que lhe resgatou, não somente dentro da lei, é muito além disso.
O custo da redenção e a escolha entre fazer um nome para nós mesmos ou buscar fazer o nome de Deus grande. A gente está falando sobre Boaz, mas o tempo todo que a gente fala sobre Boaz, as suas atitudes revelam que nele havia muito de Cristo. A gente fala de Ruth, mas a gente percebe que o amor que ela teve para com Noemi e a forma como ela se conduziu, mesmo sendo uma estrangeira, mesmo sendo a parte daquela sociedade, foi de alguém que de fato tinha muito de Cristo. Em tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer o nome dele ser grande, e o nosso, um mero detalhe. A maravilha de como o Senhor cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Uma espiga que caiu ali eu posso pegar porque ela está destinada para mim. Mas já não tem mais e alguém se preocupa em deixar cair assim, de propósito. Ó, tem mais um aqui. É um detalhe pequeno, mas ele cuida desses detalhes. É o detalhe de você dizer: Senhor, eu preciso da cura de um parente meu. Ele cuida disso. Até as coisas menores da sua vida. Senhor, eu tenho o desejo de hoje me alimentar com uma coisa mais simples, que algumas pessoas nem vão querer. Mas me dá a alegria de ter isso na minha mesa. Eu não preciso de muita coisa, mas se o Senhor me der isso aqui, eu vou ficar tão feliz. Aí você vai lá, você compra. E você diz: isso aqui foi Deus que de fato me deu. Veja o cuidado enorme na ação providencial de Deus. Sem a fome, lá no início, Elimeleque não teria saído para os campos de Moabe. Sem essa imigração, não existiria Ruth sendo atraída para o Deus de Israel. Sem Ruth, não teria casamento com Boaz. E sem casamento de Ruth e Boaz, não haveria Obed. E não havendo Obed, não haveria Davi. É interessante que assim vai a genealogia, 14 gerações de Abraão a Davi, mais 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia, e mais 14, 42 no total, do exílio até Jesus, conforme Mateus 1,17. Você percebe que Deus agiu em 42 gerações. No meio dessas gerações, colocando as figuras de Ruth e Boaz, gerando Obed, dando continuação à linhagem que gerou a Davi e, no final, Cristo. Se você consegue perceber a providência de Deus em tudo isso, você também deve perceber que Ele continua agindo. Nós não precisamos saber os detalhes de como Deus está agindo providencialmente. Nós só precisamos lembrar que Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Isso basta. Finalmente, meus irmãos, sobre o que é que trata o livro de Ruth? Quem é o seu personagem principal? É Noemi? É Boaz? É Elimeleque? É Ruth? Ele aborda a trajetória de cada um deles, mas ele é acerca de todos nós, de quem somos e do que precisamos. E do que nós precisamos? De Cristo. Então esse livro é, acima de tudo, ele é sobre Jesus Cristo. A Bíblia toda é sobre ele. Eu termino com o que disse o reverendo Emílio Garofalo comentando esse texto. Esse livro não é apenas sobre como Deus trouxe pão para a casa do pão, mas como da casa do pão Ele trouxe o pão da vida, que alimenta e fortalece o seu povo. Aquele que, como Boaz, é capaz de nos resgatar com o custo infinito da sua vida de perfeita obediência e morte de cruz. A mensagem do livro de Ruth é que o Senhor está orquestrando todas as coisas rumo à consumação do seu plano eterno de redimir para si um povo por meio do Redentor Jesus Cristo. E tem uma ótima notícia para você que ainda não faz parte desse povo.
Ainda há tempo para se juntar a esse povo. Ruth se juntou a esse povo. Não é mais a moabita, é a serva de Deus. Você pode deixar de ser aquilo que as pessoas dizem que você é. E também ostentar o melhor título que você pode ostentar na sua vida: servo de Deus. E glorifique a Ele com a sua vida de servo.